Educação dia a dia. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Olá! No vídeo de hoje vou falar sobre plano de aula na educação infantil, como você pode fazer um plano de aula seguindo as orientações da BNCC. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, de uma forma simples, descomplicada. Acredito que você vai gostar muito das informações de hoje. Então, ó, fica aí, assiste o vídeo todo, hein? Vamos então começar o nosso estudo, professoras, da seguinte forma, entendendo que a BNCC foi estruturada da seguinte maneira. Ela foi estruturada em campos de experiências. E são 5 campos de experiências, né? Hoje eu vou falar sobre o campo de experiência o eu, o outro e o nós. E dentro de cada campo de experiência nós temos o quê? Temos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E dentro de cada objetivo de aprendizagem nós temos o quê? Nós temos os grupos das crianças dividido por faixa etária. E dependendo da faixa etária que você estiver, você vai trabalhar a habilidade que está na faixa etária. E dentro das habilidades, elas são enumeradas com habilidade 1, 2, 3. E assim, para cada campo de experiência, existem objetivos de aprendizagem e habilidade. Porque quando você está trabalhando uma habilidade ali na educação infantil, você acaba misturando outras habilidades. Quando você está dentro de um campo de experiência, você acaba trabalhando outro campo de experiência e você vai entender já já. Então, vamos dizer aqui, ó, a habilidade o eu, o outro e nós, geralmente é trabalhado no início do ano letivo. Por quê? A primeira parte que nós trabalhamos é a socialização. Então, no eu, o outro e nós, que é o primeiro campo de experiência, o que vem dizendo aqui na primeira habilidade 1? Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Então, o que nós vamos trabalhar aqui com as crianças, né? Vamos agora para o plano de aula. Qual é o objetivo? É a socialização. Antes de ir direto para o plano de aula, queria fazer rapidamente uma explicação nesse quadro aqui. Então, aqui temos o campo de experiência, o eu, o outro e nós. E esse aqui é o primeiro campo que se trabalha no início do ano letivo na educação infantil. Após esse campo de experiência, temos qual? Nós temos corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas. Na educação infantil ficou assim separado. Corpo, gestos e movimentos para educação física. Traços, sons, cores e formas. Professor de artes. Eles vão trabalhar mais detalhadamente esses campos, o que não quer dizer que nas nossas atividades nós também não vamos trabalhar esses campos, nós vamos. Porque quando você está cantando, você está fazendo uma atividade que envolva música, você está trabalhando corpo, gesto e movimento. Quando você faz uma atividade que tem pintura, você está trabalhando traços, cores e formas. Só que esses professores vão fazer atividades diferenciadas, diversificadas, né? Com foco nas atividades destes campos de experiência, área deles. Então, quando você acabou o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, o professor de núcleo comum, né, o que da sala de aula, vai fazer o quê? Vai passar para escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, terminou o campo de experiência, o outro e o nós, você vem para escuta, fala, pensamento e imaginação. Quando você estiver trabalhando esse campo de experiência, você também às vezes vai trabalhar um verso, uma rima, vai pintar, vai desenhar. Não tem problema. Você vai acabar entrando no campo de traços, sons, cores e formas, mas faz parte da sua aula. E assim você vai estar atendendo a esses dois campos aqui. Mas os professores, como eu já falei, de educação física e artes, vão trabalhar de forma específica.
Acabou esse campo de escuta, fala, pensamento, imaginação, você vem para qual? Você vem para espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Agora, esse campo de espaços, tempos, quantidades e relações e transformações, você também pode estar trabalhando simultaneamente com esses outros campos. Por quê? Esses dois campos aqui, ó, o eu, o outro e o nós, e o fala, pensamento e imaginação, vamos dizer que equivale à disciplina de português. Você vai estar trabalhando a escrita, o som das palavrinhas, das letras, o alfabeto. E o espaço, os tempos, quantidade de relações e transformações pode estar andando junto, porque esse aqui é o que? É a sua aula de matemática. Então, você pode estar focando, né, na habilidade 1 desse aqui e andar junto com o campo 1, né, que é o eu, o outro e o nós, e depois, quando tiver em escuta, fala, pensamento e imaginação. Essa é a sua aula de português e essa aqui é a sua aula de matemática. E assim você vai seguindo trabalhando, mas quando você está fazendo uma atividade com as crianças, você acaba cumprindo os outros campos, mas você vai planejar a aula para o eu, o outro e o nós, depois para escuta, fala, pensamento e imaginação, e na parte da matemática você vai trabalhar simultaneamente com o espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, porque nesse campo aqui você encontra o direcionamento para trabalhar o quê? Para trabalhar matemática, para trabalhar a aulinha de ciências para as crianças. Então, é ler esse aqui para trabalhar essas outras disciplinas que você também tem que ter ali na educação infantil, quando você está trabalhando o grupo 3 das crianças pequenas, que vão até 5 anos e 11 meses. Tá bom? Vamos então para o plano de aula. Vamos falar agora sobre plano de aula. Então, primeiro é a identificação. Nome da instituição, nome do professor ou professora, a turma, o turno, a data. Aqui eu botei crianças pequenas, porque eu estou falando das crianças pequenas. Campo de experiências. O eu, o outro e o nós. Qual a habilidade? A número 1, né? Que eu estou falando desde o início. Objetivo. Trabalhar a empatia entre os alunos e a socialização. Conteúdo. Contação de história. Você vai colocar o nome do livro. Trabalhar a escrita de palavras que comecem com... Você vai explorar o quê? A historinha que você acabou de ler, de contar, né? E aí, trabalhar números e quantidades, eu botei até 3, mas aí você vai ver com a sua turminha. Geralmente, na educação infantil, a gente trabalha 2 atividades por dia, sendo que uma tem que ser de português e a outra ligada à matemática. Ou então, uma ligada à ciência e uma ligada à matemática. Mas tem que ter matemática também. Vamos para a próxima parte do plano. Chegamos então ao desenvolvimento. Primeiro momento, rodinha com os alunos para contar história. Pedir aos alunos para contar com as palavras deles o que aconteceu na história. Ajudá-los a entender a moral da história. Segundo momento, fazer atividade escrita com pintura. Terceiro momento, fazer atividade sobre o tema que envolva matemática. Recurso didático, material xerocopiado e giz de cera para pintar, né? Avaliação. Na educação infantil, a avaliação é diagnóstica e formativa. A avaliação diagnóstica acontece sempre no início do ano letivo. E a formativa, durante todo o processo do ano letivo, né? No processo de conhecimento do aluno, né? Você vai fazendo as avaliações formativas. E na educação infantil, elas, além de formativas, geralmente acontece por observação, por registro no caderno, né?
Aí agora vamos por último para a bibliografia. A bibliografia será o nome do livrinho que você vai trabalhar e BNCC. Espero ter te ajudado em relação a plano de aula na educação infantil. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau! Educação dia a dia. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos.